Nossa, o negócio já... Ai, ai. Ver se vai dar certo aqui. Quem vai entrar? Estamos ao vivo. Cabelo precisando ajudar. Oh, o Joey. Beleza. TB Vini. Quem que será o TB Vini? Me fala o teu nome. Ah, a Patrícia ali também. Eba! Ah, tu não vai ouvir muita novidade aqui, hein? A gente conversou bastante anteontem, né? Legal, que bom que tu apareceu. Deixa eu ver, mas eu já estava esperando, que beleza. O Marcelão apareceu também. O Vinícius, beleza, Vinícius? Obrigado, bem-vindo aí. Rafael de Joinville. E aí, Rafael, o Krause não, né? Que bom que te ajudou, Patrícia. Legal mesmo. Cristiane Fiora lá, parabéns pelo sobrinho. Ah, pois é. Quem tá aí que viu hoje a chegada do João Ricardo, né? Ah, obrigado, Shelly, né? Shelly Lúdica. Pode, que bom, fico feliz. Espero que tu goste do trabalho sim, tá? Bom, tá entrando já bastante gente. Ah, o marceneiro, caraca! Meu, Pô, esse faz tempo, hein? Ô, velhinho. Pô, que prazer em ver tu entrando numa live aqui. Pô, esse cara fez o meu apartamento, meu, lá em Joinville. Só faz uns 20 anos só. Meu Deus. Caraca. Eu lembro. Ah, não, imagina se eu não lembro. É isso aí, que massa, legal, legal. De Canoinhas, ó, que bom. Tá vindo gente de outros lugares. O Marcelão, John Richard, hoje nasceu. O João Ricardo, John Richard. Foi bem legal, deu tempo de ir lá vê-lo ainda. Desestruturou um pouco hoje a agenda do dia. Eu tinha atendimento às 2, acabou ficando lá até mais tarde. E eu saí de um atendimento, já vim pro outro. Vocês vão ver que eu tô com a roupa aqui a mesma do dia. Não deu pra fazer muita coisa. Mas estava com tudo preparado aqui para a gente começar a falar sobre como criar um método, né? E até, inclusive, falar o porquê dessa Masterclass, o que significa isso. Ô, Rafael, obrigado aí. Legal que tu está acompanhando alguns vídeos. Eu comecei a fazer isso faz pouco tempo, né? Então, no fundo, não é algo que vocês vão ver muitos vídeos meus do passado, porém, daqui para frente passou a ser uma constante. E aí, mané... Claudinha Personal entrou ali agora, ela que me ajudou no meu processo aí de emagrecimento, né? Então é uma das que está presente também. Obrigado por aparecer, mané. Valeu, valeu. E vamos lá. Ó, a Elô também entrou. A Elô foi a nutricionista do meu processo de emagrecimento. O Breno, a turma do tio Ju, é porque já andaram vendo por aí as fotinhos do João Ricardo. Realmente, o guri fofo. Cara, como um recém-nascido, não que todos sejam diferentes, mas esse negócio dele, como é que pode você pegar uma criança que acabou de sair da barriga faz, sei lá, 3 horas e é um neném que já tá abrindo o olho, que já tá dando uma choradinha. Ah, é um negócio meio impressionante assim. E na verdade, hoje, quando eu fui visitar o João Ricardo, fui visitar a Vá lá, né, o Ricardo e o João Ricardo, eu estava pensando sobre o que a gente poderia conversar hoje à noite para falar sobre como desenvolver o próprio método. O objetivo nosso hoje é o que significa desenvolver o próprio método e assim vai. E eu vendo lá o João Ricardo imaginando, cara, acabou de nascer um Winchester, né, um HD vazio. Né? Ele tem um registro emocional da barriga da mãe, mas ele está começando a chegar no mundo e vamos dizer assim, a ter acesso, a ter contato com as pequenas coisas do dia, seja o sorriso do pai, seja uma risada da mãe, seja uma pegadinha na bochecha, uma hora de mamar, um vô falando, uma avó falando. Ele está começando a ser, entre aspas aqui, bombardeado com uma série de coisas do dia a dia, da criação mesmo, né? Assim como a gente, todos nós passamos por isso, né? Óbvio. E eu fico pensando assim, cara, se cada um de nós tem uma história, o que significa isso hoje quando eu estou em contato com alguém? Vamos pensar independente nesse momento
de eu estar ou não estar atendendo alguém, porque não necessariamente eu estou em um processo de coaching. Vamos falar de um método de coaching. Antes de eu falar de método, de qual é o processo de coaching em si, deixa eu pensar primeiro com o que eu me conecto, que tipo de pessoas se aproximam de mim. Então pensa assim, no teu dia a dia, os teus amigos, quando te procuram por alguma coisa, por algum problema, você já deve ter percebido que são problemas meio parecidos, ou não? Né? Quem tiver as confirmações pode me dizer, não, é isso mesmo. Por quê? É comum que as conexões ou o sinal que você passe para essas pessoas tenha relação com algo que você já faz, ou que seja muito natural para você. Então essa forma de eu me conectar com as pessoas, querendo ou não, pode ser de forma inconsciente, pior. O que é pior, Paty? Fala para mim. Pode ser um processo de forma inconsciente, porém eu posso também controlar isso. Eu posso saber com que... Oi, Rê, beleza? Olha que bom que tu apareceu também. Rematia lá de Maravilha, super parceira nossa aqui da casa, uma amigona assim, super amigona. E então essa conexão que eu crio, eu posso controlar a conexão, como eu posso simplesmente ser quem eu sou e eu vou conectar quem quer que eu seja. A Aline também, eba! A turma da casa também entrando aqui, coisa linda. Deixa eu ver o que apareceu aqui. Outras pessoas... tá. Querem entrar na sugestão para participar do vídeo. Não. Beleza. Então vamos seguir. Se quiserem mandar perguntas, tá, pessoal? Quem está assistindo e tem alguma pergunta assim, putz, eu queria muito que isso aqui fosse respondido, né, sobre a questão de como criar método e tudo mais, fiquem à vontade, pode mandar que eu vou respondendo no meio do caminho, tá? Então, e eu estou contando essa história do HD vazio, porque a forma com que o nosso HD foi preenchido ao longo da vida, querendo ou não, é a forma com que a gente faz a conexão com as pessoas hoje. Então, novamente, se eu pensar, que tipo de pessoa eu tenho feito conexão? Quem são as pessoas que eu mais atraio? Quem conhece a Vá, né, a Vanessa, minha irmã, né, quem conhece ela, sabe que ela tem um estilo da oncinha, ela tem um estilo do dourado, ela tem um jeito de falar talvez um pouco mais humanizado, mais doce a hora de falar as coisas. E para quem me conhece, sabe que eu sou um pouco mais do sarcasmo, da brincadeira. Eu gosto de falar coisas sérias, mas eu sou muito objetivo muitas vezes no que eu falo. E isso, se a gente for levar em consideração, significa que eu atraio um perfil de público completamente do perfil que a Vanessa atrai. E é natural para mim, eu não estou fazendo uma força, não, então agora eu vou ser um cara mais objetivo e vou atrair pessoas que também querem objetividade. Eu vou ser um cara mais brincalhão e eu vou atrair só pessoas que querem brincadeira. Não é meio que natural para a gente, principalmente com quem faz o empreendimento, o seu empreendimento, empreende como uma pessoa individualmente, né? Empreende individualmente. E aí o que acontece? Se eu começar a imaginar que eu vou pensar numa formação em coaching, por exemplo, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com a Vá aqui, isso foi lá em 2012. 2012, e antes disso eu trabalhei praticamente uns quase 12 anos, mais ou menos, na área comercial, ou coordenando vendas, especialista de negócios, fazendo apresentação para empresas e assim vai. Eu já tinha uma coisa de querer ajudar as pessoas, de gostar de resolver problemas. Isso já era da minha natureza. E eu tenho certeza que uma boa parte do pessoal que já está assistindo também tem isso na natureza, de querer ajudar os outros, de querer ajudar a resolver problema. Quando eu conheci o coaching em si, eu comecei a ver ferramentas que facilitavam esse processo. Uma série de coisas eu falava assim, mas isso aqui eu já faço. Isso aqui eu já faço também. Eram todas coisas que eu já fazia, não todas, mas quase todas as coisas que eu já fazia, porém que não estava estruturado, não existia um jeito de eu fazer, era sempre meio solto, meio, né, não existia uma fórmula. E aí quando eu aprendi a metodologia, eu falei, opa, tem uma metodologia para fazer isso acontecer. E eu comecei a ver, deixa eu ver a Vivian, não atraímos o que queremos, é a partir do que somos mesmo. Por isso faz sentido o que você diz, é um emaranhamento.
Ah, emaranhamento natural, é isso aí, total. Ressonância, né? Quando entra em ondas vibrando na mesma frequência. Faz todo sentido, tá, Vivian? É por aí mesmo. Então, o que acontece? Quando eu falo então que a Vá tem um perfil, eu tenho um perfil, e isso é natural para nós, a gente acaba atraindo sim esse tipo de pessoa. E aí, quando eu vi um método de coaching, eu falei, pô, mas esse método de coaching, ele facilitou a minha vida, ele estruturou algo que eu já fazia de uma forma mais aleatória, né? E aí, o que acontece? Eu entendi que quando eu peguei uma metodologia, eu passei a atuar seguindo um processo, seguindo um padrão. E aí começou a aparecer situações nas quais era um perfil mais da Vá atendendo ou um perfil mais para que eu atendesse, que eu era mais voltado para o business, para os negócios, e a Vá mais voltado para o coaching de vida. E eu falei, olha, eu não consigo atender com essas ferramentas esse público que eu estou querendo atender. Eu preciso criar alguma coisa nova, eu preciso criar uma ferramenta um pouco diferente para justamente poder atender a demanda que estava aparecendo para mim. O que eu mais tenho atendido nos últimos tempos, e pode ter uma certeza enorme do que eu estou falando, assim, o que eu mais tenho atendido nos últimos tempos são pessoas que já fizeram algum tipo de formação, seja em coaching ou não, mas ela fez, por exemplo, uma formação, ela sabe uma metodologia e ela não está conseguindo atrair cliente. Aí eu falo assim, que curioso, o que está acontecendo? Eu não sei, pô, a minha metodologia é boa, eu até acredito nela. E eu falei, opa, tu até acredita? Eu falei, não, é que tem algumas coisas que não são exatamente como eu gostaria. Aí eu falei, opa, e aí começam a surgir os detalhes. Porque quem um dia criou uma metodologia com base nos problemas que estavam aparecendo em volta dela. E aí, assim como a Vá, ela inicialmente criou putz, depois tu me fala o que significa o putz, só para eu ver se faz sentido. Quando ela criou a metodologia... Ah, isso te lembrou uma conversa, aí sim, faz sentido sim. Quando ela criou a metodologia dela, ela disse o seguinte, eu já tinha feito uma formação, depois eu fui fazer uma outra formação, ela foi fazer formação com Anthony Robbins, com Jack Canfield, ela fez Covey, fez Dale Carnegie, ela fez uma porção de formação. Só que nenhuma delas, sozinha, conseguia atender da forma que ela queria atender o cliente dela. E ela pegou e falou, não, eu preciso fazer alguma coisa específica para esse cliente. E ela começou então a desenvolver uma metodologia própria, onde tem algumas ferramentas consagradas de coaching, porém ela falou, não, isso aqui vai funcionar melhor se eu fizer desse jeito. E ela foi estruturando a metodologia ao longo de 20 e poucas turmas. A metodologia só ficou fechada mesmo para dizer, não, é essa metodologia depois de 25 turmas. E a gente está na turma indo para a turma 73, significa que ela ficou aí quase 50 turmas com a mesma metodologia. E uma metodologia, ela significa que se eu pegar um grupo de pessoas, eu aplicar essa metodologia, em uma grande parte, em um grande número de pessoas, eu vou conseguir esse resultado. Isso significa ter uma metodologia. Só que ela criou com base nas pessoas que estavam aparecendo no entorno dela. Por que eu estou contando isso? Porque se a gente entender que eu já tenho algo para oferecer, como experiência de vida, como algum tipo de formação, eu sou engenheiro mecânico de formação, o que isso tem a ver com coaching? Gente, vocês não têm noção de como isso me ajuda a fazer um bom diagnóstico, de eu conseguir estruturar a conversa, imaginar que uma pessoa é um problema matemático a ser resolvido. Pô, isso me ajuda muito. Então eu passo a ter um diferencial, uma forma diferente de ver um problema, que talvez uma pessoa que não tem essa mesma formação, certo? Então uma metodologia, ela leva em consideração as tuas características para que tu coloque o teu DNA na metodologia, no teu negócio. E aí, como é que esse estudo surgiu? Imagina o seguinte, lá há quase 10 anos, quando a Vá começou a fazer processos de coaching, ela fazia o processo. Então ela criava a vivência do processo de coaching. As pessoas viviam o processo. No momento em que ela passou a entender que, olha, pô, legal, esse processo funciona, eu entendi que isso aqui pode virar uma metodologia que eu posso passar para as pessoas multiplicarem. Ótimo! A gente passou a fazer a nossa primeira turma da formação, isso acho que já foi em 2013. Um ano depois já, a gente começou a fazer as primeiras formações.
pessoas que estavam se formando na metodologia da Vanessa. Ou seja, ela saía daqui pronta com uma metodologia para replicar o que a Vanessa fazia. Algumas pessoas se identificam profundamente com a metodologia e aplicam exatamente ela. Só que o que passou a acontecer foi que as pessoas falam assim, putz, mas olha só, Vanessa, e claro, a gente tem um contato com as pessoas que fizeram a formação, a grande maioria, né? E eles falam, olha só, Vanessa, tem uma... e Juliano também, né? Tá acontecendo uma coisa, o meu público está precisando de alguma coisa mais nesse sentido. Eu sou da área do esporte e está aparecendo muita gente com questões do comportamento no esporte. Eu sou da área da saúde e está aparecendo muitas coisas com relação a isso. Eu falei, opa, significa que tem que haver algum tipo de especialização. E como a Vanessa é muito boa em desenvolver uma metodologia para as coisas, desenvolver método, ela falou, eu vou colocar uma coisa diferente na formação. Então a gente fez as primeiras formações todas passando a metodologia do Life e a metodologia do coaching executivo. Life Coaching e Coaching Executivo. Faz uns 2, 3 anos, eu acho, que foi quando a gente falou assim, não, a gente vai passar a colocar como um diferencial do que a gente faz, é como a pessoa desenvolve o próprio método. E aí a gente passou a entregar, além na formação, no caso, né, para quem busca uma formação, a gente passou a entregar o Life Coaching como um método, o Coaching Executivo como outro método, e passamos a entregar também, olha só, tu quer desenvolver o teu método, quer aplicar o coaching dentro do teu negócio, como, eu sou da saúde, eu sou do esporte, eu sou do coach, ou seja, mas eu quero aplicar o meu DNA. Olha que interessante, a Patrícia, que é do design da sua vida, eu conversei com ela anteontem, ao telefone, né? E eu estava justamente falando para ela sobre a questão do desenvolver o próprio método, o que isso significa. E ela colocou para mim surge muito pessoas com dependência emocional. Putz, que legal, olha que interessante, significa que todo o design do meu método, se eu quero ajudar pessoas que tenham dependência emocional, significa que eu vou trabalhar algo voltado à dependência emocional. Aí eu pergunto, será que faz sentido eu colocar a administração do tempo para dependência emocional? Será que faz sentido eu colocar uma ferramenta de vendas para quem está com dependência emocional? Será que faz sentido? Assim, tem um monte de ferramenta que não faz o menor sentido, porém faz parte de uma metodologia. E que se eu aplico é como se fosse uma ferramenta vazia para essa pessoa. Não faz sentido. Eu preciso entender do problema que ela está trazendo, da dor que ela está vivendo, o que eu posso fazer usar como ferramenta para aquele caso específico. Então, imagina o seguinte, o que hoje contempla a nossa formação? Só para vocês entenderem como é que surgiu a ideia do próprio método. A pessoa no primeiro mês da formação, são 6 meses, mas no primeiro mês da formação ela tem um módulo inteiro só de oratória. Só da parte de como contar histórias. Mas para que eu preciso saber contar história? Gente, contar uma história conecta quem está ouvindo vocês. Assim como vocês estão ouvindo eu contar uma história do João Ricardo, ou uma história da minha vida, ou uma história sobre a Vanessa, é uma história que está conectando um público. Vocês estão talvez buscando interesse nessa história de saber o que eu posso aprender com ela. Então saber contar uma história tem a ver com conectar o teu público para o atendimento que tu vai fazer para ele. Contar uma história significa motivar esse cara, inspirar ele de alguma forma a fazer o que você gostaria que fizesse para atendê-lo no processo dele. Então, o primeiro mês inteiro tem relação com como contar uma história, como utilizar a oratória de forma eficaz. O segundo mês eu aprendo a como funciona a metodologia do Life Coaching no modelo da Vanessa, na metodologia dela. Por que isso? Eu preciso entender como uma metodologia funciona. Eu posso aplicá-la comigo, ver que tipo de insights eu tenho a partir daquela metodologia, né? O que seria muito legal, mas eu já entendo e começo a ver como uma metodologia funciona. Tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Eu vou fazer um parênteses aqui antes de entrar no terceiro mês. Uma outra coisa que aparece muito, e aí me diz quem já tem isso aí, quem já passou por isso, são as pessoas que começam um processo de coaching e ela, no que começa o processo de coaching, ela não começa o processo de coaching com alguém que já está formado, né? E ela não consegue terminar,
parece que o negócio não acaba nunca. A pessoa começa um processo com ela começa a atender e parece que vem surgindo sempre um problema novo, né, que o coach traz, o teu cliente lá está trazendo, e parece que é sempre um problema novo. Eu nunca consigo finalizar o processo. Gente, isso aí acontece muito, e é justamente porque não tem um processo de começo, meio e fim. Né? Então a importância, uma pergunta, o coaching é online, esse que você está falando? Sim, a formação ela é toda online, eu vou depois explicar o que aconteceu nessa mudança, mas já te respondendo, sim, ele é online. Obrigado pela pergunta. Então, o segundo mês, que é a metodologia do Life Coaching da Vanessa Tobias, é para a gente, então, deixa eu passar por esse processo e ainda assim eu poder entender como funciona um método, começo, meio e fim. Beleza. Terceiro mês, coaching executivo. Ah, mas eu não estou querendo lidar com empresas. 80%, olha o número que absurdo! 80% dos executivos que eu sempre atendi aqui, a minha área é coach executivo, ou consultoria executiva. Desses caras que chegavam para mim, vocês não têm noção, 80% o problema não era na parte executiva, era na parte da vida dele, no coaching de vida. Então, eu digo que para eu ser um bom coach executivo, eu tenho que saber atender muito bem a parte pessoal desse cara. Eu tenho que saber fazer um life também, tá? Então, o coach executivo é para desenvolver habilidades e comportamentos do executivo, para ganhar performance na área executiva. Porém, se eu não souber muito bem o que seria atender uma pessoa ali, né, a parte do coaching de vida, eu não vou conseguir progredir na parte do coaching executivo. Isso foi o terceiro módulo. E até aqui eu já tenho inclusive 3 certificações. Certificação de oratória, eu tenho a certificação do Life Coaching na metodologia da VA, eu tenho o coaching executivo na metodologia da VA, e aí eu vou para o quarto mês. No quarto mês eu tenho ferramentas avançadas de coaching. Ferramentas avançadas, eu não lembro exatamente quantas tem, mas é uma paulada de ferramentas, que é justamente para compor a tua caixa de ferramentas, para além do que já está na metodologia dada do Life e do executivo. Aí eu tenho um mês inteirinho só com ferramentas de várias finalidades. É uma caixa de ferramenta inteira de ferramentas avançadas. Agora vem a parte diferente. No quinto mês é o mês no qual a VA passa o conteúdo de como desenvolver a própria metodologia. Só que agora se coloca no lugar de alguém que está fazendo uma formação. Pô, primeiro mês acabei de entender como contar uma história e conectar pessoas. Pô, show! No segundo mês eu entendi como aplicar uma metodologia, como fazer uma metodologia acontecer. No terceiro mês eu vou ver como isso funciona dentro das empresas e dos negócios e dos empreendedores. No quarto mês eu vou encher minha caixa de ferramenta. Agora que eu estou com um monte de coisa na cabeça, várias ferramentas, o processo que já está acontecendo, é o momento de eu falar disso daqui, o que mais me conectou, o que mais me pegou. Essa ferramenta aqui que eu vi, putz, foi sensacional. Essa outra aqui tem tudo a ver. Essa outra aqui tem tudo a ver. E a partir dali é que eu começo a estruturar o que seria o meu método. Eu posso fazer um novo método de ferramentas já existentes. É normal. Só que para além disso, a gente também oferece de como você criar próprias ferramentas. A gente te ensina a criar uma ferramenta para o teu público, para que você crie o teu método. Isso está no quinto mês. E aí no sexto mês da formação, que é quando a gente começa a fazer os trabalhos de apresentação. Então você vai ter um período, ou comigo ou com a VA, onde você vai apresentar, olha só, está aqui a metodologia que eu criei. Como a gente tem um pouco mais de experiência, não significa que eu vou dizer que se isso é bom ou se é ruim. Eu vou dizer se isso está enquadrado numa metodologia ou não. Eu vou te dar uma dica, olha, com base na nossa experiência, talvez se você mudasse essa vírgula aqui, seria bom. Se você tirasse essa aresta aqui, pô, olha, vai ficar top o teu método. Que você pode aceitar ou não. Normalmente o pessoal aceita porque entende que a gente está querendo bem. Ninguém está querendo mal de ninguém, né? Mas é justamente que por ter um pouco mais de experiência, a gente pode contribuir com esse arredondamento do método. Inclusive é um mês onde a gente fala de preparação para o mercado de trabalho, como vender bem o teu método, como se posicionar com esse método, como ganhar dinheiro com ele e assim vai. Então, tudo isso contempla a formação. Só que a gente, quando desenvolveu, quando falou de vamos ensinar as pessoas a criarem o próprio método,
O grande objetivo... Oh, a Giane também entrou. Ei, Giane. Beleza? Tem um monte de gente que entrou aqui. Obrigado por estarem assistindo até o momento, tá? Então, a gente falou em desenvolver a própria metodologia justamente para dar espaço para as pessoas verem quais são as ferramentas que mais conectam consigo, para então ela levar isso para o seu coach, para o seu cliente. Só que isso não serve só para coaching. Ai, Paola! Ei! Legal, legal, obrigado. Ah, que massa! Andas por onde? Que eu vi que tu anda viajando um tanto aí. Obrigado por ter aparecido. Ai, ai. Então, assim, o desenvolver o próprio método tem relação direta com você atender o teu público. Né? Como é que eu me posiciono frente a isso? Eu estava no... Para quem assistiu ao último Masterclass, eu não sei... Bom, alguns já devem ter assistido, mas eu só vou fazer um resuminho do que aconteceu. A pessoa fala sobre posicionamento, né? E eu falo assim, ó, quem daqui já ficou num Ibis? Cara, sei lá, um monte de... Não, uma grande parte aqui conhece muito bem o que um Ibis é, o que o Ibis oferece. E aí você imagina o seguinte, o Ibis ele oferece uma cama boa, um banho bom, uma conexão de internet e só. Café da manhã é a parte, estacionamento é a parte, tá tudo à parte. Né? Tudo cobrado diferente. Só que ele tem um preço bem de entrada, lá custa, sei lá, R$159. E a pessoa, tá, mas e como é que eu me posiciono? Aí tu imagina que tu tens um padrão de atendimento, tu tens uma formação, tu tens todo um background, uma estrutura do Mercury. Quem compra Mercury, quem entra no Mercury não quer comprar Ibis. E vice-versa. Quem quer pagar menos no Ibis não está a fim de pagar R$500 numa diária do Mercury. Ou R$400. São públicos diferentes. E se eu não consigo me posicionar, se eu não tenho essa forma de me mostrar para o público, eu vou acabar atraindo o público errado. Ou eu sou um Mercury e acabo atraindo pessoas do Ibis, porque eu estou comunicando errado. Ou eu sou uma pessoa do Ibis que gosta de atender o público de entrada e eu estou querendo cobrar como Mercury. Não vai funcionar. Não tem como. A pessoa não se conecta. Então, assim, é importante que a metodologia que eu pense em desenvolver, ela tenha relação direta com o que eu gosto, com o que eu atendo, com a minha área de expertise, com a minha área de conhecimento. Então, se eu pegar um educador físico, como é que eu aplico coaching para o atleta? Se eu pegar um cara da área de saúde, sei lá, um médico, já teve médico fazendo, porque ele queria transformar mais do que a parte da saúde, ele queria transformar comportamento. E ele falou, cara, coaching vai me ajudar, mas eu preciso aplicar o coaching junto com a medicina. Eu preciso aplicar o coaching junto com o meu atendimento, com a nutrição, por exemplo, com a preparação física, com a advocacia. Nossa, já vi a quantidade de advogados fazendo formações na área de coaching. Para quê? Para que ele possa criar naquele atendimento um atendimento que mexa com a parte técnica que ele aprendeu, junto com a parte comportamental que o coaching vai dar para ele. Só que se eu der uma ferramenta quadrada que funciona muito bem para os empreendedores que eu atendo, talvez não funcione para o cliente dele, que é um cliente que está procurando uma assessoria jurídica, por exemplo. Entende? Então, algumas ferramentas se encaixam, outras nem tanto. Tá dando para entender, people? Eu estou tentando me fazer claro porque como a gente não tem uma interação de sala, né? Não tem aquela coisa do estamos num ambiente e eu estou vendo a cabecinha de todo mundo fazer assim, aí eu não sei se eu estou me fazendo claro ou não. Mas se tiverem perguntas, mandem perguntas aqui que eu já vou aproveitar para responder, tá bom? Eu peguei eu tinha mandado uma caixinha de perguntas para quem queria, se você tem uma pergunta, né, manda por aqui. E alguém colocou assim, putz, eu não tenho... Como é que foi a pergunta? Eu não sei nem por onde começar. Eu lembro, eu não sei nem o que te perguntar, lembrei. Como desenvolver o seu próprio método. Ela escreveu, Juliana, eu não sei nem como te perguntar, não sei o que te perguntar. E eu falei, que curioso, né? Isso não é ruim. Porque não saber alguma coisa... Sila, tu tá na Itália ainda entrando no WhatsApp por aí? Obrigado. Que prestígio. Eliana, obrigado aí por mandar. De Lima, Sandra de Lima... São pessoas que eu tenho visto, o Marcelão também. Essa formação dura quanto tempo? 6 meses. Tá? São 6 meses. Primeiro módulo oratório 1 mês. Segundo módulo coaching de vida mais 1 mês. Coaching executivo mais 1 mês. Ferramentas avançadas 1 mês. Desenvolvimento do próprio método mais 1 mês. E o 6º mês que é a apresentação dos trabalhos e validação dos métodos. São 6 meses no total e 4 certificações.
oratória, life coaching, coach executivo a certificação do teu próprio método. Tá bom? É Shelly Luca, né? Shelly Ludica. Obrigado por perguntar. Então, e se tiverem mais perguntas. Então, uma das pessoas perguntou: mas como é que eu faço se eu não sei nem o que te perguntar, porque é tão curioso. E é doido, porque quando eu fui conversar com a pessoa, era uma pessoa que já estava cheia de conhecimento, já conhecia várias metodologias, e das metodologias que ela conheceu, ela falou assim: parece que eu não me identifico com nenhuma. Parece que nenhuma faz o que eu gostaria que fizesse. Eu falei: cara, que genial isso. Que parece bobo, mas é exatamente para isso que o desenvolvimento do próprio método funciona. Porque se eu não estou conseguindo me conectar com um método mais valida, um método mais pronto, significa que o teu cliente também não vai estar pronto para isso. E essa eu acho que é a chave do que eu gostaria muito de passar com essa Masterclass, sabe? Se você não se identifica com o método, o teu coach, o teu cliente também não vai se identificar. Porque é como se tu não tivesse propriedade ao aplicar aquela ferramenta. Então as ferramentas têm que ser importantes, elas têm que fazer muito sentido para você, para que você consiga dar sentido para o teu cliente. Tá? Então, se hoje eu penso assim, cara, eu estou aplicando uma metodologia, mas eu não me identifico com ela, daqui a pouco teus clientes vão começar a ir embora, porque eles também não vão se identificar. Tá dando para entender isso, eu imagino, né? Porque é exatamente o que eu experiencio aqui. Se eu for pegar hoje o cliente que o Juliano atende e o cliente que a Vanessa atende, são clientes diferentes, são para momentos diferentes, parece. Então, tem uma coisa de aceitar o que é autêntico em você, o que é o teu conhecimento, a tua experiência de vida, aceitar isso com muita força para que isso possa virar, então, método para o teu cliente, para o teu coach. Deixa eu pegar o Vitor aqui mandando uma pergunta, diz: como cobrar por esse método criado? Por resultado, por hora, por número de pessoas? Puta, que excelente pergunta. Vitão acabou de fazer o curso da aceleradora aqui comigo. Baita de um cara, vale a pena seguir ele aí no Instagram. Ele tem uns vídeos muito motivacionais, assim, é um cara mega energizado. É uma das... Como é que se diz? Dos brilhos dele aí. Vocês vão... isso é uma das coisas, né? Vamos pensar, o Vitor, que eu tô falando que é um cara mega energizado. Não é a minha característica. Eu sou um cara que não sou essa pilha de energia. E eu vejo que ele tem essa característica. Eu tenho certeza que no método que ele vai criar, ou que ele já criou, inclusive, que eu acho que tem um método sobre vender produtos, ele é na área de vendas... Ele tem uma energia e tem as ferramentas que ele criou baseadas nesse perfil dele, que é o que vai funcionar para o público dele, certo? Então, mas como é que eu faço então para colocar preço sobre isso? Aí entra aquela coisa. Se eu estou criando alguma coisa única no mundo, não existe comparação de preço, existe uma referência do teu cliente. E aqui eu vou fazer uma explicação, me dê um pouquinho de atenção porque é um pouquinho complexo, mas eu vou tentar tornar simples. Imagina o seguinte, se eu hoje falar, eu vendo coaching, por exemplo, gente, coaching já virou algo que, se você entrar no Peixe Urbano, eu acho que tem alguém vendendo lá 3 sessões por R$80, sei lá, e está vendendo coaching. Não tem, inclusive, algo que diga se o cara é bom, se o cara é ruim, só tem, ele está vendendo naquele preço. É como se eu olhasse para aquilo e vou dizer assim, cara, eu sei que ali deve ter um padrão coaching que talvez seja um IBIS. Eu só vou conseguir colocar mais valor quando eu conseguir provar diferença. O que significa isso? Lembra do exemplo do IBIS, né? Então, imagina que eu criei um hotel, então, que não é mais o IBIS. É um hotel que chama Juliano Tobias Hotéis. É uma rede do Juliano Tobias. E que ele está exatamente com a mesma estrutura, com a mesma cara do IBIS. E eu coloco do lado do IBIS. O IBIS tem lá R$159. O meu, muito parecido com o IBIS, até o mesmo tipo de janela, mesmo tipo de entrada, só mudei a cor. Mas o meu está lá também R$159. Quem daqui acha que vai alguém sair do IBIS para ir se hospedar no meu hotel, se eu ofereço exatamente a mesma coisa? Ninguém, porque a pessoa já está naquele que chegou primeiro. Agora, se eu chego do lado e eu quero cobrar
R$ 129, vai ter gente, opa, cara, ele tem a mesma estrutura do Ibis, só que ao invés de ele cobrar 159, ele está cobrando 129. É uma estratégia, eu posso ter uma estratégia de preço, de chegar diminuindo o preço oferecendo a mesma coisa. Porém, o que é mais comum acontecer? Ao invés de eu tentar brigar com o preço, eu vou falar, olha, eu posso chegar com o mesmo preço, 159, porém, eu vou colocar café da manhã incluso. Ou eu vou colocar atendimento diferenciado no teu quarto. Ou eu vou colocar estacionamento gratuito. Alguma coisa que diferencie. Já vou entrar na outra pergunta. Sou professora de aprendizagem industrial. Gostaria de ter um método para motivá-los aos estudos, ter foco e melhorar a aprendizagem. Cristiane, daqui a pouco te respondo. Excelente pergunta também, tá? Daqui a pouco te respondo. Professor de aprendizagem industrial. Cara, nunca ouvi falar. E olha que eu sou da indústria. Voltando. Então, eu posso chegar do lado, colocar agora um hotel então, que tem um pouco de diferença, ele tem algo a mais, e oferecer pelo mesmo preço. Isso já vai fazer com que as pessoas mudem. Ou eu posso chegar com um padrão completamente diferente. Eu vou chegar com um hotel que ele é tipo a Torre de Pisa, assim, sabe? Ele é um hotel torto. Ele tem uma janela diferente, ele tem uma cor diferente. E eu vou colocar um preço, sei lá, R$ 400, R$ 500. O cara que vai no Ibis, porém, que ele gosta de exclusividade, de uma coisa totalmente diferente. Pô, eu quero ir num negócio que eu nunca fui. Ele fala, eu vou lá. Por quê? Ele está pagando por aquela exclusividade, pelo que é diferente. Aprendizagem industrial é para cabeção, boa. Tá? Então, como é que eu faço para cobrar aquilo que eu estou fazendo se não tem algo parecido no mercado? Procure coisas que são parecidas para o teu cliente. É como se eu perguntasse, olha só, eu te conheço aqui como cliente, acabei de falar contigo. O que eu ofereço é isso. Está aqui o que eu ofereço. Isso te lembrou alguma coisa? Isso te deu uma ideia do que tu encontraria parecido no mercado? Ele falou, cara, nunca vi. Mas se eu fosse pagar por algo assim, seria alguma coisa nessa faixa. E ele vai te dizer. Outra pessoa pode te dizer assim, olha, não, eu vi, tem um cara parecido lá em São Paulo que faz isso. Ah, tem um fulano que faz alguma coisa tal. Ou seja, significa que a comunicação que eu estou passando, de alguma forma, já está dando uma referência para o meu cliente de algo que já existe, uma referência. É diferente, porém, existe uma referência. E a partir dessa referência é que eu vou me posicionar do ponto de vista de preço. Eu não consigo criar um preço do nada. A não ser que eu seja um cara muito famoso. Por exemplo, imagina, sei lá, acabei de falar há pouco no meu story, no story da VA sobre o Will Smith, né, o ator lá. Imagina que esse cara vem aqui para o Brasil e ele fala, gente, eu vou falar uma coisa sobre carreira cinematográfica. Quanto é que esse cara vai cobrar por um curso desse? Cara, é um curso com o Will Smith. Quanto vale isso? Vale o que ele cobrar, o que ele quiser cobrar. Agora, se ele vai fazer, pessoal, eu vou falar sobre marketing digital. Aí eu vou pensar, mas tem tanta gente do marketing digital no mundo, por que eu vou olhar só o Will Smith? Aí eu vou começar a comparar, eu vou ter referências de valor. Então, se eu tenho um método exclusivo que não tem igual no mundo, eu vou buscar na cabeça do meu cliente pelo que ele se referenciou, qual foi a referência que ele teve quando eu contei o que eu faço. Eu preciso fazer esse teste, tá? Eu não posso criar um preço do nada. Eu preciso chegar lá e testar com o meu cliente. Olha só, eu faço isso. O que você ouviu parecido com isso? Ele fala, cara, nada na vida. Ok, e o que tu acha que vale? Cara, se tu resolver esse problema, vale X, A, B ou C, não importa. Entende? Ou ele vai falar, a minha referência pelo que tu comentou é isso. Por exemplo, o Life Coaching, né, que a gente faz aqui. Quando a gente fala de um processo de Life Coaching, como eu falei, varia os valores uma barbaridade. Eu já vi processos de R$ 2.500, já vi processos de R$ 4.000, já vi processos de R$ 10.000. Entende? Varia bastante os valores de processos de coaching. Então, por que será que a pessoa está disposta a vir aqui e gastar, sei lá, R$ 6.000, R$ 5.300, que é o preço do Life com a VA? Por que será? Não, é porque é com a VA. Interessante. Então, se fosse, olha o detalhe, se fosse a metodologia da VA sendo aplicada por outra pessoa, você faria? Não, a metodologia da VA eu quero fazer com a VA. Eu falei, interessante.
Se for a metodologia da VAR sendo aplicada por outro, talvez o teu valor mude, é isso? É, porque aí tem outras pessoas que aplicam também. Eu falei, aí tem concorrência, mas só com a VAR não tem. Então a exclusividade faz com que eu tenha uma margem diferente. E eu posso buscar com o meu cliente o quanto ele está disposto a pagar por essa exclusividade, por essa diferenciação. Tá bom? Vitor, me disse, eu te respondi que é mais ou menos por essa linha que a gente trabalha, tá? Por entender realmente o que a gente faz de diferente para poder cobrar por aquilo. E não é eu entender que é diferente, o meu cliente tem que entender que é diferente, tá? Aí a Cristiane falou assim, sou professor de aprendizagem industrial e gostaria de ter um método para motivá-los aos estudos, ter foco e melhorar o aprendizado. Cara, muito bom, porque assim, eu vou entrar num assunto que eu acho que eu entrei em outro momento, mas eu acho que vale a pena a gente retomar. Quando a gente vai fazer um diagnóstico, eu vou sempre dividir essa pessoa que eu estou diagnosticando em 4 corpos diferentes. O primeiro corpo é corpo físico, que é o corpo de carne e osso mesmo, a biologia dele. E esse corpo ele aprende de que jeito? Se eu alimento ele bem, ele fica bem. Se eu alimento mal, ele fica mal. Se eu faço exercício, ele vai ficar mais durinho. Se eu não faço, ele vai ficar mais molinho. E assim vai. Quando eu vou para o segundo corpo, aliás, inclusive esse primeiro corpo ele só aprende desse jeito, né? Ele não tem discernimento sobre as coisas, ele é um corpo físico. Quando eu vou para o segundo corpo, que é o corpo racional, esse corpo ele sabe ler, ele sabe escrever, ele decifra a linguagem, olha só, ele está entendendo o que eu estou falando. Esse é o corpo racional, é onde mora o que é certo e errado, e assim vai. Então, o corpo racional, ele só aprende com racionalidade, com o que é da razão, uma leitura, uma conversa, um filme. Quando eu vou para o terceiro corpo, que é o corpo emocional, no corpo emocional moram 5 emoções. Tristeza, raiva, amor, medo e alegria. São as 5 emoções que moram nesse corpo. Esse corpo só sabe sentir. Ele não sabe ler, não sabe escrever, ele não tem dor física, ele só sabe sentir. Ele tem dores ou não emocionais. Ele sente raiva, sente tristeza, sente amor. Só que é dentro desse corpo que moram atitudes e comportamentos. Aí o que significa isso? Que se eu tentar mostrar para eles, olha, gente, está aqui a metodologia para que você aprenda todo o conteúdo que eu vou passar para vocês na íntegra. Se você seguir o passo 1, depois o passo 2, depois o passo 3, você vai saber tudo sobre aprendizagem industrial. Aí esse cara, motivadinho naquela primeira semana, ele vai para o passo 1. Chega no passo 2, ele já está com outra vontade, ele deu uma rateada lá e o comportamento, a atitude dele não está alinhada com o que a razão está mandando. E corpo emocional, ele é mais forte do que o corpo racional. Significa dizer que se eu não mexer no comportamento desse cara, se eu não mexer na motivação, no que é corpo emocional dele, nenhuma técnica que eu passar, que seja do campo da razão, vai ajudar esse cara. Não tem livro que eu passe para ele que ele fale assim, nossa, agora eu mudei o meu comportamento e minha atitude porque eu li esse livro. Não é assim que funciona. Pode mudar por uma semana, mas o comportamento e a atitude eu só consigo mudar quando eu mudo o corpo emocional, quando eu mudo o motivo pelo qual ele está lutando, qual é o motivo de ação dele, qual é a emoção que está associada àquele comportamento. O coaching, dentro da metodologia da Vanessa, trabalha muito fortemente corpo emocional. É para trabalhar tristeza, raiva, medo, amor e alegria e de que forma isso movimenta a minha vida. Aí eu vou olhar, de repente lá eu estou fazendo a metodologia, estou fazendo a formação, eu vejo a metodologia da Val e falei, cara, muito legal. Essa ferramenta aqui, se eu der uma ajustada nela e aplicar nos meus alunos, eu vou com certeza trabalhar o foco deles. Por quê? Eu estou trabalhando base emocional. Não é uma ferramenta para trabalhar a razão deles. Certamente, se tu está explicando conteúdo para ele, tá aqui conteúdo A que tem que entrar, alguma coisa da indústria, o que quer que seja. Por quê? Para quê? Qual é o objetivo dele? O que faz ele estar motivado ali? Quando eu trabalho uma ferramenta de motivação, de corpo emocional, isso muda completamente a forma com que ele vê o conteúdo. O conteúdo entra mais fácil. Ele só precisa estar motivado para aquilo. Então, sim, trabalhar uma metodologia de coaching que trabalhe principalmente bases emocionais faz todo sentido, inclusive para a tua aplicação, que é uma aula de aprendizagem industrial. Tá?
Espero que eu tenha te ajudado com a resposta aí também. Se não, tu pode perguntar de novo que eu dou um jeito de responder um pouco mais. O Vitor, com certeza, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Perfeito, cara. Percepção é realidade na mente do cliente. A gente fala que eu nunca vendo o produto. Não se vende um produto, se vende uma solução para alguma coisa. E se vende uma solução para uma dor de um cliente ou para um desejo que ele tem. E isso não tem preço, isso tem valor. À medida que eu consigo dar mais valor ao meu processo da venda, dar mais valor ao produto que eu estou oferecendo, ele também vai ver mais valor. E aí o preço é o que vai dizer o quanto isso significou para o cliente. Vocês já tiveram a sensação de comprar alguma coisa e falar assim, cara, como foi barato isso daqui? Porque provavelmente aquilo te entregou algo que tu não esperava, sabe? Tu fala, cara, isso foi muito legal, foi muito além do que eu estava esperando. Claro, ele te ofereceu mais valor do que preço. E tem coisas que você já comprou que você fala assim, cara, com certeza foi a pior compra que eu fiz nos últimos tempos, assim, foi caro isso daqui. Porque ele não conseguiu te oferecer o valor que você estava esperando por aquilo. Cristiane, obrigado pelo teu feedback. Que bom que tu entendeu e gostou do exemplo, tá? Valeu mesmo. Então, criar próprias metodologias tem relação direta com saber colocar preço, saber valorizar aquilo que tu tens único, que é a tua experiência, a tua vivência, o teu conteúdo. Isso é único. Se eu puder oferecer um conteúdo Juliano Tobias, cara, melhor, porque o conteúdo Juliano Tobias é ele que faz. E isso é autêntico comigo e as pessoas vão querer comprar do Juliano. E isso passa a ter mais valor pro mercado. Tá dando para entender isso, né, people? Então, assim, desenvolver uma própria metodologia tem relação com você conseguir dar uma pitada da tua experiência, do teu conhecimento, da tua área de atuação numa metodologia de coaching que possa trabalhar comportamento e a parte técnica também. Quem mais tem alguma pergunta aí? Pô, tô gostando de ver, o pessoal tá se mantendo atento aí na live. Incrível essas lives de 40 minutos, assim, eu falei, cara, já estamos a 45, que loucura. Me parece que coaching está um pouco banalizado. Me parece que possuir um método próprio é uma tendência de formações engessadas onde parece profissionais sendo robôs. Cara, Marcelão, assim, ó, na minha visão, isso daí eu vou dizer uma coisa que... Oi, Tícia, beleza? Eu vou dizer uma coisa que assim, é uma percepção que eu estou olhando hoje, já pensando para daqui a alguns anos. Aconteceu sim de muitas pessoas ao longo dos últimos anos comprarem informações engessadas, né? Ó, tá aqui, esse é o caderno, essa é a metodologia e tu tem que aplicar essa metodologia, tá aqui. E a pessoa vai com aquilo ali e ela não progride, não vai para frente, ela para de arrumar clientes e ela se desmotiva, não pela formação, isso é que é o mais curioso. Ela se desmotiva com o coaching. O coaching é sensacional, mas depende da metodologia, depende do que tu está aplicando. E ela deveria se desmotivar com aquela metodologia, com aquele engessamento. E eu penso que como isso aconteceu ao longo dos últimos anos, é exatamente o insight que as pessoas estão tendo nesse momento. A minha grande procura, que eu percebo que eu estou bastante conectado com esse mercado, o que está acontecendo é justamente as pessoas que estão com uma metodologia engessada ou estão com algo que parece que está esbarrando, não está conseguindo prosperar, vamos dizer assim, ou seja, diferenciar. Eu falo, não, eu tenho que aceitar que eu tenho uma coisa diferente do que isso aqui oferece. E no momento em que ela aceita isso, ela consegue desenvolver muito bem a metodologia dela. E é a melhor, exatamente como tu falou, método próprio é a possibilidade de diferenciação. Cara, diferenciação é exatamente o que vai te dar valor, é exatamente o que vai te dar cliente, porque as pessoas querem ser atendidas na especificidade deles, né? No que é específico para eles. Quem é que gosta, ou como último exemplo, você chega num consultório médico, você está com o nariz escorrendo e está com a cara meio assim, ó. O médico mal te olha e fala assim, top, toma a receita, remédio para gripe aqui, toma lá um antitérmico e uma vitamina C. Isso funciona para 70%, 80% das pessoas que realmente um nariz escorrendo e um olho cabisbaixo é gripe na maior parte dos casos. Porém,
Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui agora já passou por um momento em que ele chegou com o nariz escorrendo e o olho meio cabisbaixo e era algo além. Era um vírus diferente, era uma doença diferente que precisava de mais atenção do que isso. Não era uma gripe. Podia ser uma pneumonia, podia ser uma dor de barriga que ele estava por acaso com o nariz escorrendo, que não tinha nada a ver com a dor de barriga, e a pessoa não te olhou na tua diferenciação, no que tu tens de diferente. E a possibilidade do método próprio é justamente como é que eu posso levar a atenção que o meu cliente quer de mim, porque ele já está se conectando comigo por um motivo. Entende? Então a pessoa lá que falou assim, eu queria muito poder atender as pessoas que têm dependência emocional. Pô, perfeito. Dependência emocional, o que eu vou poder atender? A pessoa que vai entrar aqui, deixa eu te ouvir na dependência emocional. O que significa? Que tipo de problemas você enfrenta? E à medida que eu vou ouvindo aquilo, eu tenho ferramenta para aquilo. É exatamente o motivo que trouxe ela para o meu consultório, vamos dizer assim. Entende? Então, a metodologia ela tem relação com a diferenciação, com a valorização e principalmente com a eficiência no atendimento. Eu posso ser muito bom naquilo que eu estou atendendo, porque só eu sei. Não é que só eu sei, desculpa, não sou único no conhecimento, mas é que eu conheço bem daquilo, eu passo por aquilo. A Tice falou aqui, foi o que eu fiz, eu criei um método baseado em autodesenvolvimento criativo. Olha que nome massa, gostei do nome, Tice. E agradeço muito aos cursos que fiz com vocês, pois me deram muita base para conseguir estruturar a minha forma de atender. Show, Tice, parabéns. Eu te vejo de vez em quando no Insta, manda até uns recadinhos lá. Parabéns pela tua forma e pela tua... Tu começou a realmente mostrar com muita força a tua autenticidade, tá? Sempre foi muito assim. Parabéns mesmo. Concordo, Marcelo. Fiz processos de coaches, eram engessados, que tinham crenças limitantes. Porém, já tive outros coaches que conduziram através das perguntas certas para chegar às respostas certas. Perfeito. Um trabalho de coaching tem que ser sempre baseado em bons questionamentos. Eu tenho que tirar a resposta da própria pessoa. Se eu te der que é o método Valita, está prontinho, eu estou fazendo a maior burrada da história, porque eu não estou tirando o teu melhor, que é a tua história. E a tua história ela pode ser aproveitada para qualquer método. Tá bom? People, mais alguma pergunta? Se eu já posso finalizar aqui com vocês? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Daqui, para quem não sabe, mas amanhã eu entro num processo lá de fazer uma cirurgiazinha. Vou ficar uns dias off da parte presencial, mas no mundo online, na quarta-feira da semana que vem, eu estou aí já fazendo mais uma live para nós. Vou estar um pouquinho mais, como é que eu vou dizer assim, em recuperação, mas eu já vou estar aqui para fazer uma live. E a próxima live, inclusive, ela fala sobre posicionamento no mercado para o coaching, para quem vai trabalhar com isso. Não necessariamente só para o coaching, porque a gente vai falar sobre vendas. Então, se você trabalha, tipo a Cristiane, né, do design, do aprendizagem industrial, na semana que vem a gente vai falar sobre como vender isso melhor. E vender não necessariamente é só relacionado ao preço, tá? Tem relação com como é que eu vendo para o meu aluno, como é que eu faço com que ele tenha interesse naquilo. E a semana que vem a Masterclass vai ser bem sobre isso, tá bom? Hoje eu vou terminar aqui, primeiro agradecendo vocês terem ficado até o final. Obrigado por ter participado. E dizer que está sendo uma bênção muito legal estar tendo o João Ricardo chegando hoje aqui. Foi um dia bem cheio, mas que ele trouxe como se fosse um índice de fofura bem mais alto para o dia. O dia ficou muito mais leve só de ter uma criança perto, né? E o quanto as nossas crianças aí estão precisando, as nossas crianças internas, né? Estão precisando de um HD vazio para começar a entrar novos conteúdos, quem sabe novas metodologias, novos processos. Então eu estimo muito que para essa semana e semana que vem que as nossas crianças apareçam e os nossos HDs se liberem para poder chegar novos conhecimentos, novas histórias e assim vai. Tá bom? Muito obrigado por terem ficado até aqui e para quem já me mandou um tchauzinho, um legal para vocês também, tá? Boa semana e até lá. Até semana que vem. Espero vocês lá.